Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu vou em outra casa que não seja o Grupo Espírita Pedro. Então, é um grande prazer mesmo. Eu espero que vocês tenham muita paciência comigo, porque eu não sou palestrante. Eu não tenho o mesmo dom da oratória que o Márcio, por exemplo. Mas já sou espírita, tento ser espírita há 35 anos. Então, gosto de estudar. E o que eu fiz essa noite foi isso. Estudei um pouquinho e trouxe o estudo para dividir com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o passe. E não tem como falar sobre o passe sem a gente falar também sobre os centros de força, ou os chakras, como alguns conhecem, né? E também nós vamos ter que falar sobre outros conceitos, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar aqui na casa. Perispírito, por exemplo, fluido vital, outro conceito que a gente vai falar. Todos esses temas, eles dariam outro bate-papo, né? Que eles são muito extensos, e eu não tenho pretensão nenhuma de me aprofundar neles. Mas também, se a gente não der uma ideia do que são, fica um pouquinho difícil entender onde o passe vai atuar sobre nós, né? Então, eu vou dar uma breve ideia desses outros conceitos, para a gente poder entender onde o passe vai atuar sobre nós. E para começar, vamos falar do passe. O que seria o passe? O passe, ele resumindo, porque a noite inteira a gente vai falar sobre ele, mas ele, resumindo, ele é a transmissão de energias fluídicas, né, de uma pessoa, que a gente chama de médium passista, a outra pessoa assistida, né? Sempre, sempre, sempre em clima de prece, de muita prece, de ambas as partes, né? De quem está transmitindo essas energias e de quem está as recebendo também. E sempre sob a influência dos espíritos superiores, né? Nunca o médium passista trabalha sozinho. O passe não foi algo criado pelo espiritismo, né? Impor as mãos, fazer a transmissão de energias, é algo que vem lá de trás. Jesus curava com as mãos, né? Jesus impunha as mãos e fazia a cura. As pessoas chegavam até Jesus, colocavam as mãos em Jesus e saíam curadas. Então, não foi algo que o espiritismo trouxe. Pode passar, por favor. Nessa cena, a gente vê o mestre, Jesus, impondo suas mãos sobre um irmão que sofre, enquanto muitos outros aguardam para receber a mesma assistência. O magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, de quantos sabem verdadeiramente amar. E o espiritismo, ele tem o intuito de reviver esses ensinamentos do mestre. Então, obviamente, ele vai retomar também o passe, né? Essa troca de energia, essa troca de fluidos, através das observações que Kardec fez. Então, em síntese, o passe é uma transmissão de amor, assim como o Mestre Jesus fazia. Para entender, então, um pouquinho do passe, a gente vai começar no primeiro conceito, que é o perispírito. Então, a doação dessas energias que vêm do passe, dessas energias magnético-espirituais do passe, elas são absorvidas primeiramente pelo nosso perispírito. E aí o conceito de perispírito também, muita gente acha que veio lá do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. A palavra perispírito veio de lá, mas o conceito não. O conceito também é bem antigo.
a gente tem lá no ano de 155, com Tertuliano, que já afirmava que, se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria a imagem dos corpos. No ano de 329, São Basílio, que era o bispo de Cesareia, ele também falava que os anjos se tornavam visíveis, aparecendo aos que seriam dignos de vê-los pelas espécies de seus corpos. Então, esses estudiosos, lá nos tempos bem remotos, eles já tendiam a ter uma ideia de materialidade da nossa alma. O perispírito, ele foi sim usado, essa palavra perispírito, por Allan Kardec, no comentário da questão 93, lá do Livro dos Espíritos. E na questão 93, eu só não vou ficar virando toda hora para não ficar tonta, tá, gente? Na questão 93, a pergunta que foi feita foi a seguinte: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta dada foi: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí, Kardec, cirúrgico como sempre, acaba desvendando, né? Acaba concluindo e disse: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E aí surge a palavra perispírito. Então, a partir daí, Kardec se ocupou, né, em buscar a fundamentação a essa hipótese, que foi dada como resposta pelos espíritos. Estudando as propriedades daquilo que, na época, recebia o nome de fluidos, né, que seria eletricidade, magnetismo, calor. Ampliando a sua pesquisa, ele acabou chamando isso de fluidos psíquicos ou fluidos espirituais. E aí Kardec concluiu que perispírito seria um corpo fluídico, que envolve o espírito na condição de ente semimaterial. Então, a definição de perispírito é um corpo sutil, invólucro semimaterial do espírito. Nos encarnados, ele serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria. E nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. O perispírito, então, ele é aquela estrutura sutil que envolve o espírito. A etimologia da palavra remete a peri, que significa em torno de, e espíritos, que se refere a espírito. Pode passar, por favor? Então, o perispírito. Da forma como foi descrita, o homem, então, passa a ser formado por 3 partes essenciais. A alma, ou o espírito, que seria o princípio inteligente, no qual reside o senso moral. O corpo, que é o nosso envoltório material, esse que a gente vê, né, que reveste a nossa alma. E o perispírito, que é o envoltório fluídico, semimaterial, que é a ligação entre a alma e o corpo. Pode passar, por favor? O perispírito, ele reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo. Então, ele não vai ser o mesmo em cada um de nós. Cada um tem o seu perispírito. Ele possui como propriedades plasticidade, maleabilidade, densidade, penetrabilidade, sensibilidade, irradiação ou expansibilidade.
O perispírito, ele está intimamente ligado àquelas experiências fora do corpo, como a projeção astral, por exemplo. Ele também exerce um papel relevante à nossa saúde física. Problemas relacionados à nossa integridade, ao nosso desequilíbrio no perispírito, vão acabar acarretando em desequilíbrios no nosso corpo físico. O perispírito, então, ele é um importante órgão de transmissão de todas as sensações e as vontades do nosso espírito. André Luiz, ele vai afirmar que, se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, e alimenta sentimentos doentios, aqueles mais inferiores, como ódio, inveja, maledicência, ideias de vingança, ele vai entrar em contato com espíritos menos desenvolvidos também, lá do plano espiritual, que vão emitir fluidos maléficos, e esses fluidos maléficos vão entrar em contato com o perispírito do nosso né, dos encarnados, e vão nos intoxicar. E aí, essa intoxicação é o que leva a gente ter as doenças físicas ou psíquicas, né? Então, por isso é tão importante a nossa reforma interior, né? A gente deixar esses sentimentos inferiores cada vez mais de lado. Segundo André Luiz ainda, numa síntese do que seria a doença ou a saúde do ponto de vista espírita, né? Então, a saúde seria o equilíbrio e a harmonia entre a tríade espírito, perispírito e o corpo. Né? Se a gente estiver com isso em equilíbrio, nós vamos ter saúde, tanto física quanto psíquica. E o contrário, o desequilíbrio dessa tríade nos causaria as doenças. Tanto as doenças da alma, quanto as doenças físicas. O conceito de passe, ele sempre esteve atrelado ao de cura, mesmo lá nos primórdios. E aí a gente falou que ele não apareceu agora com o Espiritismo, agora, em 1857, né? Não veio com o advento do Espiritismo também. Ele vem lá de trás. Em todas as épocas da humanidade, tinha esse conceito de cura com a imposição das mãos. No Velho e no Novo Testamento, tem inúmeros relatos de curas, né, dos antigos povos, através da imposição das mãos. Na Idade Média, inclusive, houve uma terrível perseguição às mulheres que tinham mediunidade e eram consideradas bruxas, né? E aí eram queimadas, etc. Então, não é de hoje que usa-se o passe ou a troca de fluidos na busca da cura, na busca desse equilíbrio entre a tríade corpo, espírito e perispírito. Em 1857, aí vem a doutrina espírita, que traz também esse conceito através das observações de Kardec. E aí Kardec deixa claro que as enfermidades deixarão de existir quando o espírito estiver curado. Para o espírito estiver curado, é importantíssimo a nossa reforma interior, né? A gente precisa estar bem conosco, bem com os nossos sentimentos, para que o espírito consiga estar curado. Se a pessoa é curada, reconquistar a saúde, e aí continuar com os mesmos hábitos antigos, continuar fazendo o que fazia antes, continuar nutrindo os mesmos sentimentos inferiores, como ódio, vingança, maledicência, isso só vai fazer com que ela volte a atrair
para o seu perispírito todas as energias ruins de outrora. E aí ela vai adoecer de novo, né? Então, para que a gente busque a cura física, a gente precisa buscar a cura da nossa alma. A gente precisa desintoxicar o nosso perispírito. Outro conceitozinho, fluido vital. A vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, que é o fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido. O princípio vital. Ele é ativo no ser vivo. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Então, ele está presente em todos os seres vivos, das plantas até os homens. Quando a pessoa não está mais aqui, quando o ser está morto, seja a planta ou o homem, esse fluido ele não é encontrado. Isso está lá na Gênesis, capítulo 10, item 16. Kardec escreveu: quando o espírito tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito, o liga a um germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, onde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, aí que vai se completar a união. Então, nasce o ser para a vida exterior. Então, para que se dê a encarnação, é necessária a fusão do perispírito e do fluido vital. Vamos entrar agora e vamos falar sobre os centros de força, ou chakras, como alguns conhecem, que é onde o passe vai atuar na gente. Nós precisamos entender como esses centros de força, ou esses chakras, eles funcionam, para a gente entender por onde o passe entra e aonde ele vai atuar. Os chakras, eles são... A palavra chakra, ela é mais conhecida no meio espiritualista, né? E os centros de força, nós espíritas conhecemos, né? Como centros de força. Tem duas obras que falam muito dos centros de força, que é Entre a Terra e o Céu e Evolução entre Dois Mundos, que é do André Luiz, né? O André Luiz trabalha muito os centros de força. O instrutor Clarencio, na obra Entre a Terra e o Céu, diz: o nosso corpo, de matéria rarefeita, está intimamente regido por 7 centros de forças, que se conjugam nas ramificações dos plexos, que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. E completa: nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia dos centros de força. De novo, aí o reforço do nosso pensamento, das nossas ações e dos nossos sentimentos.
Então, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos podem e vão desequilibrar os nossos centros de força. Então, são 7 os principais centros de força que todos nós temos, e eles estão localizados em pontos específicos. E agora nós vamos ver quais são eles. O primeiro é o centro coronariano. Ele é instalado na região central do cérebro. Ele é sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. O centro coronário, ele supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem o impulso procedente do espírito. No corpo físico, situa-se no alto da cabeça. O centro coronário está sutilmente ligado à glândula pineal ou epífise, a glândula mais alta do sistema endócrino, situada bem no centro da cabeça, logo abaixo dos 2 hemisférios cerebrais. Este centro supervisiona os demais centros vitais que lhe obedecem o impulso procedente do espírito. O segundo centro é o cerebral ou frontal. Ele é contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização. No corpo físico, ele fica próximo ao ponto central da testa, pouco acima e entre os olhos. Ele ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É o centro cerebral que possuímos do núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos. Está ligado à glândula pituitária ou hipófise e tem relação direta com diversos fenômenos de clarividência, intuição e percepções parapsíquicas. O terceiro centro de força é o laríngeo. Ele controla notadamente a respiração e a fonação. O centro laríngeo, ele está situado em frente da garganta e ele é o responsável pela energização da boca, garganta e órgãos respiratórios. É o centro da comunicação do humano no mundo. Está ligado à glândula tireoide. É considerado também como um filtro energético, que bloqueia as energias emocionais para que elas não cheguem até os chakras da cabeça. Preside os fenômenos vocais, inclusive atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. O quarto centro é o centro cardíaco. Está situado no centro do peito e é o responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. É considerado o canal de movimentação dos sentimentos. O centro cardíaco está ligado à glândula timo. Bem desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho de assistência espiritual. Por isso, é o centro mais afetado pelo desequilíbrio emocional. O quinto centro é o esplênico. Ele determina todas as atividades que se exprime o sistema hemático, o sangue, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. No corpo denso, ele está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos dos veículos em que nos servimos. Ligam-se ao centro esplênico as entidades vampiros, aquelas que visam sugar a nossa energia vital, em um sentido subjetivo, né? Lógico, mas real. O sexto é o gástrico, ou o plexo solar. Ele é o responsável pela digestão e a absorção dos alimentos densos,
ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando a organização. O sétimo é o centro genésico ou sexual, ou também conhecido como centro básico. Ele está situado abaixo aqui do umbigo, sendo responsável pela energização geral do organismo. Por ele penetram as energias cósmicas mais sutis que a seguir serão distribuídas pelo corpo. Existem algumas casas, eu não sei se é o caso aqui, não é o caso do Grupo Espírita Pedro, que trabalham com tratamentos de cromoterapia. Vocês trabalham aqui? Não. E aí, elas trabalham com cores. Cada centro de força desse tem as suas cores. Aqui na imagem está até mostrando as cores de cada centro de força. E eles fazem tratamentos espirituais com cromoterapia de acordo com a necessidade de cada um, trabalhando as cores dos centros de força. Por muitos anos eu fiz tratamento numa casa espírita que eu frequentava em São Paulo, com cromoterapia, trabalhando o alinhamento dos centros de força com essas cores que estão aí na figura. É um tratamento bem interessante, mas são poucas as casas, porque tem que ter muito estudo, né, para fazer. Bom, os espíritos obsessores, eles atuam nos nossos centros de força, né? Na obra Loucura e Obsessão, Bezerra de Menezes, ele mostra como isso ocorre, como esses espíritos obsessores conseguem retirar, né, as nossas forças, sugar as nossas energias, entre aspas, dos nossos centros de forças. E aí a gente pode começar a pensar assim, meu Deus, e se meus centros de força estiverem desalinhados, né? Eu vou ser obsediado, eu vou ficar doente, o que vai acontecer? A gente só precisa realinhar, né? Através dos nossos pensamentos, do policiamento dos nossos pensamentos, através dessas reuniões que a gente frequenta, do estudo, dos passes que a gente vem aqui, de tratamentos espirituais, tudo isso realinha os nossos centros de força. Mas eu acho que o mais importante é a nossa reforma íntima, é a mudança dos nossos hábitos, né? A mudança do nosso estilo de vida. Quando estamos saudáveis, os nossos centros de força, eles giram em ritmo e sintonia. Quando estamos doentes, ou eles giram rápido demais, né? Ou eles giram lento demais. E aí as doenças aparecem, os desequilíbrios aparecem. O passe, a água fluidificada e principalmente reforçando a mudança mental é o que vai reequilibrar os nossos centros de força. E agora vamos ao passe. Tudo isso para chegar no passe. Mas senão a gente não vai entender, né? Chegar e falar, o passe vai, atinge o centro de força, mas o que é isso? Pelo menos agora vocês têm uma ideia do que eles são. Quando duas mentes se sintonizam, uma passiva e outra ativamente, estabelecem entre ambas uma corrente mental, cujo efeito é o de plasmar condições pelas quais o ativo exerce influência sobre o passivo. Esse fenômeno é o da magnetização. O magnetismo é o processo pelo qual o homem emite energia do seu perispírito e age sobre o outro homem, bem como todos os outros corpos animados ou inanimados. Segundo o que foi proposto por Kardec em A Gênese, o passe ele pode ser dividido em 3 tipos principais. O primeiro é o passe magnético, que é aquele em que o fluido utilizado emana principalmente do passista. É o magnetismo humano. Sua finalidade é atender a problemas orgânicos, físicos ou perispirituais. O magnetizador ele vai doar o seu fluido vital,
aquele que só existe quando estamos encarnados. Lembra que a gente falou lá atrás? O espiritual é aquele em que os fluidos provêm basicamente do mundo espiritual. A influência poderá ser direta dos espíritos ao encarnado ou ao passista. A sua finalidade é curar ou acalmar um sofrimento, atender problemas espirituais. Normalmente, a origem são processos obsessivos ou até mesmo desvios morais. E o magnético espiritual é a combinação fluídica espiritual com a magnética e atuará no perispírito, nas células do corpo físico e no espírito do paciente, que é o comum de se acontecer. O terceiro, magnético espiritual, ou seja, passista com auxílio da espiritualidade. Próximo, por favor. O livro dos médiuns, no item 176, fala o seguinte: a força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas ela é potencializada pela ação dos espíritos. Então, é importante ressaltar, dentro da casa espírita, que o médium, ele nunca vai trabalhar sozinho. Sempre haverá a ação dos espíritos. Por isso que a gente fala, faça o passe dentro da casa espírita. É lógico, você fala, mas e se o paciente está acamado, se o paciente está no hospital? O auxílio pode ir ao hospital, pode ir à casa do acamado, mas normalmente o passista nunca vai sozinho, vai em grupos, né? E a espiritualidade sempre acompanha, mas preferencialmente dentro da casa espírita, porque aqui nós temos o amparado, tudo que a gente precisa está aqui, né? Nós temos os orientadores espirituais da casa, temos os espíritos amigos, os espíritos superiores que amparam a casa, que amparam as reuniões, que amparam o passe. Então, preferencialmente, o passe sempre ser dentro da casa espírita. Existem várias técnicas do passe. Aqui eu vou falar só de duas. As outras, eu vou deixar vocês curiosos, que aí vocês vão procurar os cursos da casa, que formam passistas, Introdução à Doutrina Espírita, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, eu acredito que tenha tudo isso aqui, né, Martins? Então, vocês podem procurar, que eu tenho certeza também que a casa deve estar à procura de passistas, né? Sempre está, sempre necessário. Então, quem se interessar pelo tema, é só procurar a casa. Para ser passista, você não precisa ter superpoderes. Não precisa. Não precisa ter evidência. Não precisa ouvir espírito. Não precisa falar com espírito. Não precisa ter nada. Só precisa ter vontade de trabalhar, muito amor no coraçãozinho e fazer os cursos da casa. Né? Aí a casa vai ficar aí de portas abertas para recebê-los para o trabalho do passe. Então, nós vamos falar sobre 2 tipos, e depois os outros, eu espero que vocês procurem os cursos para ver quais são. O primeiro deles, a imposição das mãos. Observa que a imposição das mãos é a técnica mais comum, a universal, todo mundo aplica. Basta que o médium estenda os braços na frente do corpo, pondo a mão sobre as cabeças. Primeiro centro de força aqui, o coronário. Ou sobre outra parte que se deseja magnetizar, né? Às vezes sabe já onde é o problema. Ficando as mãos espalmadas para baixo, sem contração, enrijecimento muscular, sem fazer força. A par disso, e é o que é mais importante, o passista deve orar, firme e equilibradamente, pedindo ao Senhor bênçãos para o paciente, acionando a vontade de ajudar, de transmitir bons fluidos, de favorecer a fluidificação espiritual e esquecer qualquer vaidade, orgulho, rancor, problemas materiais.
Esse é um momento sagrado. O segundo é o coletivo, que é o que vocês normalmente fazem aqui. É o passe aplicado por um ou mais passistas a um grupo de pessoas. É comum nas casas espíritas o uso de passe coletivo no início ou no final das reuniões. Aqui é no final. Procurando se levar o benefício a todos os frequentadores de uma só vez. Ele também pode ser executado dividindo-se os pacientes em pequenos grupos. Na aplicação do passe coletivo, primeiro os passistas se posicionam diante ou em volta do grupo e depois o encarregado pela direção dos trabalhos faz uma ligeira explanação para que vocês fiquem relaxados, se sintonizem com a espiritualidade. Pode-se usar também música, a doação dos fluidos, que deverá estender-se por não mais que 3 ou 4 minutos. Passe não é aquela coisa que não termina nunca, né? Que faz com que a pessoa durma no final. E uma outra opção, que é de uso muito generalizado também, é proceder à etapa de doação de fluidos durante uma prece, proferida em voz alta por um dos presentes ou pelo organizador da palestra. Qualquer que seja a técnica usada, ela é válida, né? E o objetivo fim será atendido. O passe, ele sempre deve ser dirigido do alto para baixo, para que você atinja a direção do fluxo energético dos centros de força. O passista e os assistidos devem estar em prece, porque aí a gente vai ajudar a espiritualidade também, que vai estar trabalhando conosco. As mãos, elas são catalisadores de maior liberação fluídica do nosso corpo. Por isso que a gente estende as mãos na hora do passe. Mesmo sabendo e reconhecendo que a mente é a propulsora da estrutura organizacional, liberativa e orientadora dos fluidos, é pelas mãos que os fluidos em disposição à manipulação fluem de forma ininterrupta durante o trabalho do passe. Quem é passista vai concordar comigo agora. Durante o passe, a gente sente as mãos aquecidas, né? Quando você começa, na maioria, os passistas normalmente sentem as mãos aquecerem, então a gente sente essa troca de fluidos. É bem impressionante o processo. Na casa espírita, em todas as casas espíritas, após as palestras, é oferecido o passe. Então, é oferecida essa doação do fluido vital. Só precisa tomar passe quem realmente precisa, né? Quem está com algum distúrbio, com algum desequilíbrio, com alguma doencinha. Se você está pleno, é meio difícil isso acontecer, né? Mas, de repente, né? Está todo mundo aí bem, eu estou bem física, emocionalmente, não preciso do passe. Não tem necessidade de ficar para o passe. Aqui eu não sei se vocês dispensam ou não, assim, mas não tem necessidade. Se você está bem, pleno, não tem necessidade de ficar para o passe, toma a aguinha fluidificada, saia em silêncio, não atrapalhe quem vai ficar, quem está precisando. Tá? O passe, ele é para quem está com os seus centros de força em desequilíbrio, está precisando do fluido vital. As energias, elas vão entrar sempre pelo centro de força coronário. E daí, ele vai seguir aquele fluxo dos 7 centros de força, dos outros 6, né? Vai entrar pelo coronário e vai seguir o fluxo dos outros 6 que eu mostrei para vocês. Às vezes, a pessoa está com algum problema em um centro de força específico, aí a aplicação do passe já pode ser
naquele centro de força específico. Mas aí o passe teria que ser individual, a gente sabendo o probleminha da pessoa, né? Quando é coletivo ou quando é, mesmo não coletivo, é individual, mas para um grupo grande de pessoas que a gente não sabe o que está acontecendo, é essa direção que toma. Entra no centro coronário e passa por todos os outros centros, os outros 6 centros de força. Bom, vou voltar a dizer. O local de aplicar o passe é a casa espírita. É o melhor lugar. Aqui está tudo preparado para aplicar o passe, né? A espiritualidade já está aqui esperando, a casa já está preparada, a casa já está fluidificada também. Então está tudo certo para preparar. Se precisar fazer fora, que o passista vá acompanhado. Evitar aplicar passe sozinho. Para ser passista, muito amor no coração e muito estudo. E a prece. No trabalho do passe, a prece é imprescindível. E não é só a prece do médium passista, principalmente a prece de quem vai receber o passe, né? Então, enquanto espera para receber, ou na hora que está recebendo o passe, prece, porque a gente vai facilitar os trabalhos, a gente vai facilitar a transmissão desses fluidos. Como se aplica o passe? Passe não tem contraindicação, né? Todo mundo pode. Quem está precisando, né? Quem não está, não precisa. Mas quem estiver precisando, não tem contraindicação. Idoso, criança, gestante, com qualquer tipo de doença, todos podem vir, se tratar e tomar o passe. Quem deve buscar o auxílio? Todos aqueles que estão doentes. Se você estiver plenamente sadio, você é um felizardo e pode dispensar o passe. Quando tomar o passe e por quanto tempo? Bom, isso também não tem resposta, né? O passe ele pode ser tomado eternamente enquanto você estiver aqui encarnado e também depois nas colônias espirituais, se você precisar. Né? Enquanto você estiver precisando, você pode vir e tomar o passe. Lembrando que o passe também não é milagre, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer a nossa reforma íntima, a gente precisa vir aos cursos da casa, porque só o passe sozinho também não vai fazer a gente mudar ou a gente melhorar. Qual a postura para receber o passe? Primeiro, postura mental. A gente precisa estar em prece, sempre em prece. Segundo, postura física, né? Relaxado, respirando calmamente. Evitar comer muita carne no dia do passe, porque tem o chakra, o centro de força gástrico, né? Se você come muita carne, ela vai ficar ali, ó, remoendo, e a energia vai ficar toda ali. Você não vai fumar meia dúzia de cigarros e entrar para tomar um passe, né? Vai atrapalhar um pouquinho. Bebida alcoólica, também. Então, evitar esse tipo de coisa vai ajudar na hora de receber o passe. Olho aberto ou olho fechado? A critério do freguês. Aí vocês escolhem como vocês se sentirem mais à vontade, como vocês se sentirem melhor para vocês se conectarem com a espiritualidade benfeitora. Atitude para com o passista. Aqui é um passe coletivo, mas em passes, quando é o passe individual, não escolha o passista. Gente, mas eu não suporto a cara da Gisele, eu não quero tomar um passe com a Gisele, eu só quero tomar passe com o Márcio. Mas não sou eu, não sou o Márcio.
50-50, né? Tem a espiritualidade ali. De repente você não está indo tomar passe comigo, mas tem um espírito superior bacana ali do meu lado. E você está perdendo a oportunidade. Então não escolha o passista. Né? E ali a gente está fazendo uma doação de amor. Não tem essa de não vou com a cara. A gente está ali para doar amor. E vocês para receberem amor. E aí a gente já começa a praticar a nossa reforma íntima. Então não escolham um passista. Porque o passe não vai depender só dele. Então a gente vai perder tempo, né? O que nós podemos sentir durante o passe? É de cada um. Mas tem pessoas que falam que sentem formigamento, outras que sentem uma emoção muito forte. A gente presencia algumas pessoas que começam a chorar, né? Então, tem emoções diversas. Algumas emoções, elas podem ficar um pouquinho mais fortes na hora do passe. Se isso persistir, vale a pena falar com os dirigentes assim que terminar o passe, ou, normalmente, os dirigentes já percebem e vão até a pessoa que está sentindo essas emoções um pouquinho mais fortes, porque aí, de repente, está na hora de trabalhar um pouquinho outras coisas, né? Então, vale a pena passar por outros tratamentos na casa para a gente descobrir de onde estão vindo essas emoções que afloram na hora do passe. Estou na hora já, né? 10, 7, tá. Orientações gerais. Não se deve abusar do passe, né? Tome passe apenas quando sentir necessidade. Gente, quem está em tratamento médico não deve deixar o tratamento médico achando que o passe vai salvar a humanidade. Né? Não, é um complemento. Então, continua lá o tratamento médico e vem para a casa espírita tomar seu passe. Mas o tratamento médico deve continuar de acordo com a prescrição médica. O passe deve ser oferecido num ambiente de muito amor, onde a oração e as boas vibrações se façam presentes. O passe pode ser presencial, na casa espírita, que é preparada, que eu já falei isso antes. E na época da pandemia, a gente fazia o passe remoto, né? E também era válido. Né? A gente deu um jeito e acabou fazendo o passe coletivo remoto. E era muito gostoso também. Vamos lá, falar um pouquinho da água fluídica. A água é, em si, um grande bem. Há inúmeras informações na doutrina espírita sobre o seu valor terapêutico. Em A Gênese, Kardec lembra que as mais insignificantes substâncias, a água, por exemplo, ela pode adquirir qualidades poderosas e eficazes sob a ação do fluido espiritual ou magnético ao qual serve de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Então, é normal que a água seja utilizada, em muitos casos, acho que quase em todas as casas, como complemento também ao passe, aos tratamentos espirituais. Então, se você não precisa tomar o passe, pegue a sua aguinha fluidificada, porque ela vai te fazer tão bem quanto o passe. E se você tomou o passe, toma água também, que é um reforço. Né? A água, inclusive, é uma outra palestra, né? Porque tem tantos benefícios a água fluidificada, tem estudos acadêmicos. A Universidade de São Paulo tem vários estudos acadêmicos sobre os benefícios da água fluidificada. É muito lindo de se ver isso. Dá tempo de eu finalizar? Então, para finalizar, eu vou ler para vocês um texto, que é uma mensagem linda de André Luiz, psicografada pelo Chico, está lá no livro Consolador, que fala sobre o magnetismo do banho. O contato da água no corpo, ele provoca um estímulo magnético que percorre todo o organismo, deixando-o calmo e preparando-o para o sono reparador ou para as lutas de cada dia. O banho diário,
Quando encontra na mente apoio, torna-se um passe. Além das virtudes curativas da água, enxerta-se-ão fluidos magnéticos de acordo com a irradiação da alma. A disciplina dos pensamentos é uma fonte de bem-estar na hora da higiene do instrumento carnal. No instante do banho, é preciso que se entenda a necessidade da alegria, do nosso pensamento, que o nosso pensamento se sustente no amor. Até um sentimento de gratidão à água vai nos servir de higiene. Visualize, além da água que cai em profusão, como fluidos espirituais que estão banhando todo o seu ser. O impulso dessa energia destampa em nosso íntimo a lembrança da fé, da esperança, da solidariedade, do contentamento e do trabalho. Por este motivo, banho e passe conjugados são uma magia divina ao alcance de nossas mãos. O chuveiro seria como um médium da água, e dele sai o fluido que vivifica o corpo. Poder-se-á vincular o banho ao passe, e ele poderá ser uma transfusão de energias eletromagnéticas, dependendo do modo pelo qual nós pensamos enquanto nos banhamos. Uma mente ordenada na alta disciplina e pela concentração, em segundos, selecionará em seu derredor grande quantidade de magnetismo espiritual e os adicionará pela vontade na água que lhe serve de veículo de limpeza física, passando a ser útil na higiene psíquica. Observem que, ao tomar banho, sentimos-nos comovidos, a ponto de nos tornarmos cantores. E a alegria advinda da esperança nos chega da água, que é portadora dos fluidos espirituais, que lhes são ajustados por bênção do amor. O lar é o nosso ninho acolhedor, e nele existem espíritos de grande elevação, cuja dedicação e carinho com a família nos mostrará como Deus é bom. Essa assistência atinge, igualmente, as coisas materiais, desde a harmonização até o preparo das águas que nos servem. Quantas doenças surgem e desaparecem sem que a própria família se conscientize disso? É a misericórdia do Senhor pelos emissários de Jesus, operando na dimensão oculta para os homens e encarregados de assistir ao lar. Eles colocam fluidos apropriados nas águas para o banho e nas que bebemos. E quando eles encontram disposições mentais favoráveis, alegram-se pela grande eficiência do trabalho. Na hora das refeições, é sagrado e conveniente que as conversas sejam agradáveis e positivas. No momento do banho, é preciso que ajudemos com pensamentos nobres e orações para que tenhamos mãos mais eficientes operando em nosso favor. Se quisermos quantidade maior de oxigênio nitrogenado, basta pensarmos firmemente que estamos recebendo esses elementos e a natureza nos dará isso com abundância. É o pedir e obtereis do Cristo. Despeça-se da sua família com carinho e atenção e deixe que vejam o brilho otimista dos teus olhos, de maneira a alegrar a todos que o amam. Assim, eles lhe transmitirão as emoções que você mesmo despertou neles e lhe fará muito bem. Lembre-se de que um copo de água que tome, onde quer que seja, pode ser tomado e sentido como um banho e passe internos. Não se esqueça de bebê-los com alegria e amor, lembrando com gratidão de quem lhe deu essa água tão necessária. Pois, se ela vem rica de dons espirituais, aumentará sua conexão com o divino poder interno. É muito bom estar consciente a cada coisa que nos acontece e estar agradecidos, se sentindo abençoados e cheios de amor. A consciência, a gratidão e o amor são caminhos paralelos que a felicidade percorre com alegria. Gente, muito obrigada pela atenção e paciência de vocês.